Johnny, pela organização do evento, muito bacana. E, em particular, é um prazer, né, Zena, estar num debate sobre economia em que não tem só economistas falando, né, porque senão a gente fica muito repetitivo no mesmo tema, né. A gente tem setor financeiro, setor real, né, o Alexandre, e governo também, né, tanto o Leonardo quanto o Nicola, dando a perspectiva do setor público. Então, acho que a gente teve uma visão bastante ampla. Eu acho que assim, agregando também, puxando um pouco a sardinha para o lado da economia aqui, eu acho que a Zena falou muito bem sobre as reformas estruturais e a perspectiva que a gente tem pela frente, os desafios também, né? Vou tentar trazer um pouquinho mais para a conjuntura de curto prazo. Acho que a gente vive num ambiente global que é arriscado, volátil, né? Principalmente do ponto de vista político e geopolítico. O mundo está todo polarizado, todo populista, inclusive nos Estados Unidos. Isso traz riscos de médio prazo. Só que para o Brasil, no curto prazo, eu acho que o cenário é relativamente bom. É um cenário que a economia global, finalmente saiu da pandemia, está desacelerando, a inflação está caindo, a desaceleração toda cara, que é uma desaceleração suave, controlada, e vai abrir espaço para cortes de juros agora do Banco Central dos Estados Unidos, da Europa. Isso nos beneficia. Claro que, de novo, né, guerra, eleições trazem volatilidade, mas eu acho que o ambiente geral é positivo, em particular para o Brasil, por duas razões, né? A primeira, que, como o Maurício falou, o Brasil é uma superpotência em commodities, se tornou ainda mais, né, com a expansão da fronteira agrícola para o Mato Piba, com o pré-sal, né, no petróleo, minério sempre foi, e o mundo hoje demanda mais commodities até do que demandava no passado. O mundo com tensões geopolíticas é um mundo que demanda commodities. É claro que o Brasil tem que se diversificar, ser, né, valor agregado, etc. Mas também é bom ser exportador de commodities no momento em que o mundo precisa de commodities, né? Guerra demanda metais, demanda alimentos. O Brasil é o maior fornecedor de alimentos no mundo. A gente está numa boa posição. Isso nos ajuda, inclusive, a trazer renda para o Brasil e movimentar a economia doméstica. Então, acho que esse é um ponto importante. E o mundo valoriza a energia renovável, que é o que o Brasil tem de sobra. Talvez seja o maior fornecedor, ou com potencial de fornecer energia limpa para o mundo. Esse é o primeiro fator. E o segundo, que a Zena mencionou também, é que, do ponto de vista institucional e de reformas, tudo bem, a gente tem nossas críticas, a gente está vivendo aqui o dia a dia, cada um tem suas preocupações e anseios, mas a verdade é que, quando a gente compara o Brasil com outros países emergentes, principalmente, que disputam conosco investimentos internacionais, etc., o Brasil está ganhando de larga margem, né? Não dá para comparar nossas instituições com Rússia, Turquia, para não falar de Venezuela e dali para frente, né? Então, países grandes que disputam o capital internacional, nós estamos super bem posicionados. A conjuntura, a gente tem que tratar dela. A gente tem que estar com eu sempre falo isso, assim, não adianta você ter numa empresa, né, Alexandre, um bom produto, uma área de design fantástica, olhando para frente, plano, visão, missão, só que tem um buraco no caixa. Você tem um buraco no caixa, você não consegue dormir à noite, você não chega no final do ano. O seu sonho, o seu projeto, o seu grande produto, você não vai conseguir realizar, porque o buraco no caixa vai te jogar para baixo, né? E para a macroeconomia do país, isso aí são as contas públicas e o risco de inflação. Então, isso a gente tem que tomar cuidado, tem que deixar isso equilibradinho. Isso é pré-requisito, né, para que a gente possa respirar, olhar para frente, investir e o país voltar a crescer. O Brasil hoje está com um nível muito baixo de investimento, quando compara com a média histórica. A gente precisa retomar isso. As reformas que a Zena mencionou são importantes, mas falta, acho que, um pouco ainda de previsibilidade. A gente precisa chegar lá. E aí estamos falando dos dois lados aqui, tanto da inflação, acho que esse debate, essa pressão toda, essa desconfiança toda sobre o Banco Central, acho que trouxe ruídos, trouxe problemas. A gente está vendo um grande avanço nas últimas semanas. Isso está sendo super importante. Eu acho que a gente vai ter uma transição suave e boa no Banco Central. Tudo indica isso. E do lado fiscal, né, tem o esforço, tem o arcabouço, acho que a gente precisa avançar. E aqui o ponto que eu queria mencionar, que mais me preocupa, talvez desses mais estruturais, é que, assim, do ponto de vista da gestão das contas públicas, e aqui a gente tem um secretário de Fazenda, eu fui secretário de Fazenda também, a Zena não foi secretária de Fazenda, mas foi secretária de, né, Desenvolvimento, esteve ali perto ali da... o nosso orçamento é muito engessado, as despesas crescem. O Mansueto, né, o grande secretário do Tesouro que nós tivemos, sempre falava que é como se fosse não é, Cris? A Cris está ali também, conhece
conhece bem desse tema, né? Que foi super secretária de Goiás, fez um trabalho excelente. É como se fosse um software, né? Que aumenta as nossas despesas automaticamente e sempre acima da inflação. E isso está piorando. Em vez de melhorar, a gente piorou isso recentemente. Indexou mais a Previdência, né, tem esse debate ali do salário mínimo, etc., que independente do mérito no salário mínimo, ele tem uma implicação matemática de fazer com que o gasto de Previdência, que é o nosso maior gasto, cresça aceleradamente. Retomamos vinculações que tinham ficado para trás no passado e voltaram, que podiam, né, ter ficado no passado e voltaram. Então, eu acho que a gente precisa respirar também do ponto de vista orçamentário para voltar a ter investimento público, etc. Investimento privado acho que está legal, o marco do saneamento é fantástico, faz parte das reformas. Acho que a gente precisa retomar a capacidade de investimento de gasto público e o pouco que sobra também das despesas discricionárias, também boa parte dela foi tomada por emendas parlamentares. Né? Isso, né, que eram pequenas lá no passado, cresceram bastante, está na ordem do dia no debate também, acho que isso é uma coisa que a gente precisa voltar a avançar. Enfim, são desafios importantes que a gente tem pela frente, mas, de novo, Carlos, eu queria fechar aqui, sinalizando que o Brasil está num ponto muito importante, muito bom, a gente fez muitas reformas, o mundo está alinhando estrelas para a gente voltar a crescer. Acho que nós temos tudo para ter não 6 meses, mas 6 anos, 10 anos pela frente de bons investimentos e boa retomada. Nós somos otimistas com relação a isso.